A importância do vínculo. Temos agora em Salzburg o famoso professor Brich, Papa do Vínculo, que pesquisou durante décadas em Munique sobre o tema do vínculo. Existem para as crianças pequenas dois aspectos, o vínculo e a exploração. Vínculo significa amor e exploração significa aventura. O amor vem principalmente da mãe, a exploração vem mais do pai. A mãe não quer que a criança suba a árvore, prefere que ela fique embaixo e o pai diz, sobe a árvore, tem que aprender isso. Se uma criança sobe a árvore, mas interiormente não está ligada através de um chamado vínculo seguro pela mãe, então ela cai. O tema do vínculo seguro é decisivo nos primeiros 7 anos e particularmente nos primeiros 3. Uma criança nunca obtém um vínculo seguro se for para uma creche. Por quê? Porque os educadores são instruídos a não estabelecer vínculos. Seria ainda mais catastrófico para a criança pequena se, com a mudança constante de educadores, cada um estabelecesse um vínculo e a criança o perdesse novamente. Assim, nunca poderia surgir um vínculo seguro. Mas todo ser humano precisa de um vínculo seguro se quiser ser capaz de se relacionar mais tarde. O fato de cada vez mais pessoas serem incapazes de manter relacionamentos deve-se ao fato de, nos primeiros 3 anos, não terem tido um vínculo seguro com uma única pessoa. É sempre uma pessoa. Não tem que ser a mãe, mas o natural é que seja a mãe. Se a mãe não for capaz por qualquer razão, então será o pai, a avó ou uma ama, mas em última análise, a primeira pessoa que deve, pode e tem que construir um vínculo seguro com a criança é a mãe, e mais ninguém. Só se realmente não for possível é que outra pessoa deve assumir isso. O que a alma pequena precisa nesses primeiros 3 anos é de um vínculo seguro e não de um inseguro. O que não significa que não funcione com algumas horas por dia, se a mãe for suficientemente forte e garantir isso. Então pode ser que uma criança suporte essas poucas horas fora, na creche, mas na minha visão pessoal, de forma alguma no primeiro ano. Provavelmente também não no segundo nem no terceiro ano. Deve ser analisado em relação à criança e não em relação ao que a economia ou a política querem, ou ao que os pais querem para si próprios, sem olhar para o que a criança precisa. Eu pessoalmente acredito que 99% das mães querem ser mães. Quando elas compreendem isso, estão prontas para encontrar a sua autorrealização onde se encontra como mãe. Não digo isso por ser homem, mas porque as mães o vivenciam. O Axel Burkhardt conta de uma amiga que virou mãe com mais de 40 anos e agora ela fala que vivencia o que é felicidade. Ela diz, não há nada mais bonito para mim. E ela era realmente uma mulher de carreira e vive isso agora como a sua autorrealização. No entanto, é constantemente dito às mães que isso não seria a autorrealização. Isso não pode ser imposto por mim nem por ninguém. Cada mulher, cada mãe pode vivenciar isso. Eu ficaria feliz se as mulheres se empenhassem mais para que o ser mãe recebesse novamente mais valorização. Para isso é necessário também apoio financeiro. Que as mulheres possam ser mães e não sejam forçadas a entregar o seu filho mesmo não querendo. Se não garantirmos que a criança receba um vínculo estável e seguro, teremos todas as consequências mais tarde nos relacionamentos. Isso é apenas um breve resumo do que acontece no primeiro ano. Manter a cabeça erguida, depois a cabeça e o peito. Virar-se da barriga para as costas, apoiar-se nas mãos, a fixação ocular. Estas são habilidades motoras finas. Agarrar de forma involuntária, depois voluntária, depois com a mão toda. Vemos que no primeiro mês a criança tem que aprender a desenvolver todas as capacidades motoras. O que a criança precisa, acima de tudo, nos primeiros 7 anos, é de muito movimento e muita percepção. Isso é o essencial.
Nada de computadores, as crianças não precisam disso. É preciso uma percepção diversificada, porque os sentidos e a motricidade têm de ser desenvolvidos primeiro. Isso vai até os 14 meses. É incrível o que acontece. E se isso não for disponibilizado à criança, surgirão problemas tardios. Sabemos, através da ciência espiritual, que não temos apenas 5 sentidos, mas sim 12 sentidos corporais. A criança percebe o mundo através de 12 canais corporais. Estes devem ser desenvolvidos de forma saudável através de movimentos e experiências variadas. Por exemplo, há o sentido do tato e o sentido do movimento. Existem distúrbios quando isso é afetado. As pessoas percebem tudo de forma robótica. Se o sentido do movimento não for bem formado, temos problemas no futuro. Temos também o sentido vital, que indica o nosso bem-estar. Com o sentido do tato, aprendemos a experienciar o nosso próprio limite, a identidade, a autonomia e segurança. Com o sentido do movimento, a capacidade de ação e autoestima. O sentido da vida permite ter uma medida correta de autoavaliação. E existe também o sentido do equilíbrio, que permite integrar-se. A partir dessas experiências básicas é que surgem as competências de base. Para estar realmente atento no mundo, preciso do tato, do sentido vital e do equilíbrio. A atenção depende da combinação de vários sentidos desenvolvidos de forma saudável. A autonomia precisa de 4 sentidos. Pais e educadores precisam saber o que acontece concretamente nesses primeiros anos em relação à percepção e à motricidade das crianças. O que a criança aprende nesses 7 anos é inacreditável. Depois, ela pode ir para a escola. Então ela está pronta. Eu recomendo sempre, vejam o professor Spitzer em seu livro Cuidado com a TV, Cuidado com as telas. Ele descreve o problema que as telas têm causado no efeito neurofisiológico. Estar em frente à televisão é diferente de estar diferente de um ser humano. Na televisão, a linguagem, a imagem não vêm de 2 dimensões distintas. Os sentidos são enganados e não se pode desenvolver de forma saudável. Sabemos o quão prejudicial é a percepção unilateral para as crianças. Quanto mais tempo passam no computador e nas telas de forma geral, mais doentio se torna o desenvolvimento físico das competências de base. Por isso, um jardim de infância na floresta é o ideal. A criança aprende a brincar e a se mover naturalmente num ambiente com diversidade de percepção. A combinação ideal seria a pedagogia Waldorf com um jardim de infância na floresta. Sair para a floresta é fundamental. E agora vamos passar para a parte 7 de 8 partes. Põe aí, vai fazer seu macarrão, vai varrer a casa e vai ouvindo para salvar os seus filhos.